Amém, amém. Louvado seja Deus, amém. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live FG. Nós estamos gratos a Deus por mais esta rica oportunidade. Amém. Nossa 55ª live, estamos gratos a Deus por isto. Hoje, 3/5/2024, nós vamos começar mais uma live. E temos por certo que vai ajudar a muitas pessoas. O nosso objetivo, propósito e finalidade com essas lives é levar as verdades bíblicas reveladas, a palavra na sua totalidade. Não estamos aqui para denegrir ninguém, longe de nós. Estamos aqui para expor e pregar a verdade. O nosso compromisso é com a verdade. Não temos compromisso com grupo e nem com pessoas. Nosso compromisso é com a palavra. Se você estiver com a palavra, nós temos compromisso com você porque você tem um compromisso com a palavra. Se você estiver fora da palavra, nós não temos compromisso com qualquer pessoa que esteja fora da palavra. O nosso intento, propósito e finalidade é levar a você a Bíblia como ela é, a palavra revelada na sua totalidade. É isso que o nosso propósito aqui com estas lives é fazer isto. É levar até você a palavra como ela é. Então que Deus te abençoe grandemente, sejam todos bem-vindos, que você possa ser ricamente abençoado. Irmão Fabrício. Muito bem, pastor Gutenberg, nossos irmãos amados, queridos dos contatos do Facebook, do YouTube aí. Mais uma vez nós estamos de volta, né? A cada 15 dias, cada quinzena nós estamos aqui com esse trabalho, que Deus tem abençoado a muitos. Tenho recebido notícias e contato de pessoas que nos escutam, pastor Gutenberg, e inclusive já fiz até algumas visitas a algumas pessoas por conta das lives, sabe? Aqui na nossa região. Então, amém. Que Deus está fazendo grandes coisas, pessoas estão sendo iluminadas, esclarecidas, e eu sei que o eleito, o Filho de Deus, será alcançado. E aqueles que, de alguma maneira, estão em ismos e ideias humanas, que são filhos de Deus, também sairão disso. Porque a palavra de Deus, ela quando chega, ela faz uma completa, né, uma transformação completa, uma libertação completa, tanto do engano do mundo, das coisas do mundo, do pecado em si, quanto na incredulidade, da forma de crer. Deus liberta o ser humano, né, que não adianta nada a pessoa, não, eu me libertei da droga, do fumo, da cachaça, das danças mundanas, aí cai no arapuca do diabo, de uma masmorra, de uma religião formal e fria. Que libertação essa pessoa teve? Não teve libertação nenhuma. Ela só teve uma libertação, aparentemente, de vício, de alguma coisa assim, mas o diabo apenas mudou a forma de trabalhar, foi agora trabalhar na alma, no espírito daquela pessoa. Então a condição daquela pessoa é pior agora. Mas quando o evangelho realmente, a mensagem da hora, restaurada para os nossos dias, o evangelho completo, quando ele encontra uma filha e um filho de Deus, aquela pessoa realmente é transformada em um vil pecador, um incrédulo, para um cristão regenerado. E é isso, irmão Gutenberg, que nos alegra, porque eu sei que a palavra de Deus não voltará vazia. Cada live que já fizemos e que Deus nos permita fazer outras, tem cumprido um propósito. Sei que quando pregamos o evangelho, a palavra de Deus, o senhor sabe disso. São duas classes de pessoas, né, são alcançadas. O evangelho vai chegar em duas classes. Aqueles que, ouvindo, crerão e terão a sua vida transformada, e aqueles que, ouvindo, não crendo, serão condenados. Selarão seu destino eterno para a perdição. Porque Deus, como o profeta William Branham disse, Deus não leva ninguém a julgamento sem antes advertir-lhe. Então, irmão Gutenberg, mesmo que nenhum aceite, só haja reprovação. Eu sei que não há só reprovação. Muitas estão ouvindo e estão se alimentando. Mas esses reprovados, eles têm que ouvir isto. Eles têm que ouvir isto e têm que blasfemar e têm que se contrapor para poder lhe selarem seu destino. Porque no dia do julgamento, não ficarem escusas,
Não, eu não ouvi, eu não sabia. Ah, mas você, tal dia, tal hora, você ouviu a minha voz. Por que você não aceitou? Por que você não creu naquilo? Ah, não, tá, pois é, aqui era eu falando, aqui eram os meus servos e eu estava ali falando com eles, através deles. Então, Deus abençoe cada um de nós. E nós estamos, além de poder abençoar pessoas, lares, estamos sendo também muito abençoados, irmão Gutenberg. Porque a gente só pode dar aquilo que tem, né? Só aquilo a gente fala do que o coração está cheio. Então nós falamos do amor de Deus, dos ensinamentos corretos, do que Cristo tem de melhor para o seu povo. E eu sei que o eleito será esclarecido e terá coragem de se libertar, de se levantar, dizer, eu vou dar um passo em direção a este Deus maravilhoso. Amém, amém. Bom, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre dízimos, porque o mercado da fé, ele tem sido uma coisa muito corriqueira no mundo. O mercado da fé, os mercadores da fé. Hoje nós temos o quê? Pastores como quase não são pastores, são coach. E os influenciadores digitais, pastores como influenciador digital. Hoje existe poucos pastores que foram chamados por Deus e estão mantendo o padrão bíblico, né? Isso é contado nos dedos. Pastores que mantêm o padrão bíblico é contado nos dedos. Então hoje nós queremos esclarecer, porque a gente recebe às vezes muitas perguntas a respeito de dízimos, e a gente quer deixar isso gravado, para que quando uma pessoa pergunta, a gente manda para a pessoa para que esclareça para ele. Então por isso que eu escolhi este tema hoje. Uma coisa é certa, assim, nós vamos explicar aqui hoje, do começo ao fim, nós vamos explicar o que é dízimo, quem foi o primeiro a dar dízimo, se o dízimo é válido no Novo Testamento, que as pessoas muito perguntam isto, né? Nós vamos explicar que dízimo não é barganha, porque hoje muitas pessoas pensam assim, que se eu der dízimo, eu vou ser abençoado. Aí faz disso uma troca. A gente sabe que dízimo é uma maneira de Deus abençoar seus filhos. Nós vamos explicar que dízimo não salva ninguém. Agora, um verdadeiro salvo, ele dá dízimo, porque os da fé são filhos de Abraão, e eu vou colocar aqui na tela depois os versículos para a gente compreender bem. E nós vamos explicar também o mau uso dos dízimos que tem levado pessoas a blasfemar. Então, o que eles estão fazendo? Muitos estão fazendo o seguinte: usa o dinheiro do dízimo de forma errada para se hospedar nos melhores resorts que existe, para fazer viagens caras, luxuosas e glamurosa, e também para comprar carrões, chácaras, fazendas, bem como eles estão usando o dinheiro dos dízimos para comprar relógios de 92 mil, de 130 mil, para poder... pessoas também estão usando o dinheiro dos dízimos para quê? Para comer em restaurantes que o valor do prato é 5 mil reais. Eu vou colocar até os vídeos aqui desses pastores denominacionais comendo em restaurante que o prato custa na faixa de 5 mil reais, usando Rolex de 130 mil, de 92 mil, e assim segue. Então, e bem como entrou esse espírito errado dentro da mensagem, entrou também, porque eles compram carrões, chácaras, fazenda e mansões, e fazem viagens glamourosas, viagens luxuosas como Dubai, Israel, Grécia, Paris, e aí a gente vê isso aí acontecendo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu não posso aqui chegar e bater na denominação quando eu vejo aqueles que se intitulam carregando a mensagem, fazendo a mesma coisa e carregando o mesmo espírito errado. Então eu vou fazer aqui um corpo mole. Não, mas eu não posso falar não. Eu só posso dar uma paulada naquele ali. Não. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser verdadeiro. Tá errado, tá errado. Não importa onde esteja, está errado, merece paulada de acordo com a verdade. A verdade tem que ser batida nesses camaradas para que os outros que estejam ouvindo possam abrir os olhos e ver a verdade. Então veja só,
Eu vou colocar aqui na tela os versículos, primeiros versículos, para a gente ler, para a gente fixar aqui a nossa base de hoje. Olha só. O primeiro que eu quero colocar aqui é... Deixa eu compartilhar aqui na tela para vocês. Hebreus capítulo 7 é o primeiro que nós vamos falar quem foi o primeiro a dar dízimo. Porque existem aquelas pessoas que estão trabalhando nisso, pensando, não, o dízimo não é válido, mas para hoje nós vamos provar que é sim. Agora, o mau uso dos dízimos, os charlatões, os mercenários, os mercadores da fé fazendo isso, está errado. Porque, assim, a gente tem que pôr na cabeça uma coisa. Porque uma pessoa está fazendo mau uso daquilo, aquilo não deixa de ser verdade. Ora, o movimento LGBT está usando nas camisas que ele tem, na sua bandeira, as cores do arco-íris. Ora, cores do arco-íris, as cores nunca foi causa do movimento LGBT. Certo? Nunca foi. Aí eles colocaram, então, aquilo vai deixar de ser verdade, que Deus mostrou para Noé, colocou o seu arco nas nuvens lá, com aquelas 7 cores. Aquilo vai deixar de ser verdade porque o movimento LGBT está fazendo isso? Não. Ora, os Illuminatis usam a pirâmide como símbolo dos Illuminatis, da nova ordem mundial. Ora, pirâmide nunca foi símbolo disto, certo? Mas a simbologia da pirâmide a gente sabe que a gente não vai entrar aqui no mérito agora, e a nova cidade santa ela é em forma de pirâmide, certo? Ela é em forma de pirâmide. Então basta ler Apocalipse que você vai ver, a cidade de baixo é quadrangular, e ela tem o topo, em cima está o topo, o cordeiro, que é a sua luz. Qual é o único objeto em que os 4 vértices se ligam ao único vértice em cima? Matemática, sou professor de matemática, entendo isso, é a pirâmide. Então está lá, desenhada lá, nunca foi símbolo Illuminati. Mas eles colocaram como símbolo dele. Pronto, agora eu vou dizer, eita, a pirâmide não presta não, a pirâmide é símbolo satânico, é isso e aquilo. Não, não é. Agora o mau uso que estão fazendo das coisas, aí faz com que outras pessoas venham a blasfemar. Mas vamos lá, vamos entender aqui. Ó. Hebreus capítulo 7, quero que você venha comigo aqui na tela, para a gente compreender direitinho. Olha só. Deixa aparecer aqui para nós aqui, que eu vou fazer a leitura claramente. Pronto. Olha só. Eu vou fazer a leitura sublinhando aqui, que eu vou explicar aqui algumas coisas. Veja só. Deixa eu botar uma cor aqui. Porque... Peraí, só um minuto. Porque... Eu não estou conseguindo pegar... Deixa eu pegar aqui a cor que eu quero. Aqui, pronto. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dia nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha só. Vamos aqui, tá aparecendo tudo direitinho aí, irmão Fabrício? Tá tudo certo, ok? Tá certo, tudo irmão, tá tudo perfeito, né? Pronto. Tá. Eu vou usar aqui o lápis para que só que eu possa escrever aqui algumas coisas importantes, para que as pessoas que estejam aí compreendam. Olha só. Abraão, aqui nós temos Abraão dando dízimo a quem? A Melquisedeque. Quem foi o primeiro homem a dar dízimo? Quem? Abraão. Então, olha só. Deixa eu destacar aqui para você entender. Então, eu vou botar aqui, ó. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Levi. Vamos aqui entender. Abraão simboliza o quê? Graça. Levi, lei. Pergunto às pessoas que estão do outro lado aí assistindo a gente. Quem foi o primeiro a dar dízimo? Foi Abraão ou foi Levi? É certo? Está claro o texto que é quem? Abraão. E Abraão simboliza graça.
Nós vamos provar isso aqui nas Escrituras. Então, quem foi o primeiro a dar dízimo a quem? Não foi a um homem qualquer que Abraão deu dízimo, não. Foi a quem? A Melquisedeque. E quem é o Melquisedeque? Claríssimo. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dias e sem fim de existência. Quem é o único que não tem princípio de dias nem fim de existência? Pronto. Quando você diz que uma pessoa ele não tem princípio de dias e nem fim de existência, está dizendo que ele é o quê? Eterno. Eterno é este que você não conhece o seu princípio de dia e nem não tem fim de existência. E eterno a gente sabe que só é quem? Deus. Mas Deus se fez a semelhança de quê? De filho, para permanecer sacerdote para sempre. Ora, se Deus deu dízimo, se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, Deus, e Deus se faz a semelhança de filho e permanece sacerdote para sempre. E ele é o nosso sumo sacerdote. E nós devemos a quem? Dar dízimo? Sim. Porque nós vamos pegar o exemplo de Abraão, que deu dízimo a Deus. Deus se fez em forma de filho para nos resgatar. Se fez como nós para que nós se tornássemos como ele. Porque Deus é eterno. Para que nós se tornássemos eternos, Deus tem que se tornar como nós para nos tornar eterno através da cruz do Calvário. Então nós, hoje, devemos sim dar o dízimo. Se charlatões, mercenários e mercadores da fé estão fazendo errado, para mim não importa, eu quero fazer o certo, eu quero fazer o que as Escrituras ensinam. Isto não vai anular o que a Bíblia ensina. Por causa de mercenários, por causa de charlatões, por causa de enganadores que estão aí, não vai anular o que a Bíblia ensina. Então o primeiro a dar dízimo, Abraão. Abraão é o que? Lei? Não, graça. Depois instituiu a tribo de Levi, lá na lei, para se dar os dízimos para aquela tribo, certo? Mas Levi deu dízimo nos lombos de quem? De Abraão. Mas o primeiro a dar dízimo foi Abraão. Então quando alguém chega para você e diz assim, dízimo é lei, não é graça, estão equivocados. Totalmente equivocados. Dízimo é graça e não é lei. Esta é a realidade. Porque começa com a graça, vem a lei. Veio a lei depois. A lei veio depois. Gente, a gente não tem a sombra se não tiver o real. Então, se eu projetar a sombra desta mensagem aqui, num local aqui, tem a sombra, mas eu estou com o real em cima. O real está aqui, o real está aqui. A sombra está embaixo. Você não pode ter a sombra se você não tiver o real. Então, se você tem o dízimo dado por quem? Por Abraão, graça, e a graça permanece, que é Jesus Cristo, você continuará sendo um dizimista fiel. Lembrando, dízimo não salva ninguém, como muitos mercadores da fé estão dizendo. Se você não der dízimo, você é salvo. Você não é salvo. Se você não der dízimo, você não é salvo. Isso é engano, isso é pilantragem, isto é enganador. Agora, um verdadeiro salvo, nascido de novo, ele vai dizimar. Por quê? Porque ele é filho de Abraão. Agora, deixa eu só terminar aqui o versículo para eu passar para você, irmão Fabrício. Deixa eu compartilhar mais uma tela aqui, para que eu possa provar isso aqui, que os da fé são filhos de Abraão. Rapidinho aqui eu passo a palavra para você. Tá bem, pode ficar à vontade, pastor. Para que as pessoas peguem o fio da meada aqui e seja explicado até o final. Então veja só, observa aqui, pronto. Aqui nós temos Gálatas capítulo 3. Eu vou sublinhar aqui para que você veja, olha só. Olha, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de quem? Abraão. O apóstolo Paulo está dizendo. Os da fé são filhos de Abraão. Abraão fez o quê? Ele deu dízimo a quem? A Melquisedeque. Se eu sou um filho dele, vou fazer a mesma coisa que meu pai fez. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão. O evangelho foi anunciado primeiro a nosso pai, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então eu sou bendito porque eu sou filho de Abraão. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Ora, se meu pai Abraão deu o dízimo a Melquisedeque
E os da fé são filhos de Abraão. E todo crente em Abraão são benditos como Abraão. E o evangelho foi anunciado primeiro a Abraão, porque eu não devo continuar da mesma maneira que meu pai fez. Sim, dízimo é graça, não é lei. Quem deu primeiro foi Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. Os da fé são filhos de Abraão. Então, eu continuarei fazendo o que as Escrituras mandam conforme a palavra. Irmão Fabrício. Muito bem, pastor. Ficou claro, né? Tem escritura para isso, né? Porque o problema está em que as pessoas não creem. Primeiro passo, dízimos, é uma revelação. Isso. Né, irmão Gutenberg? Dízimo não é uma opressão, não é algo imposto, não é algo que colocado à força. Não, porque a gente vê que pessoas estão escandalizadas por aí em denominações, e até mesmo dentro dos grupos da mensagem, que tem pastor que impõe aquilo, que é colocado de goela abaixo, porque quer que o povo entregue, quer que o povo dê. Tudo bem. Nós, como pastores, o dever nosso é de ensinar o povo, né, a dizimar e a ofertar, com certeza. Porque também o pastor deve ser dizimista. Né, irmão? Em primeiro lugar, todo pastor também tem que saber que tem que entregar dízimos, não é somente receber. Então, o que nós estamos mostrando aqui, que a celeuma as pessoas não creem, as pessoas não querem ser abençoados, acham que não, eu não vou enriquecer pastor, eu não vou dar dízimo a pastor porque estão enriquecendo, tudo bem. E outra coisa, até para você entregar seus dízimos, precisa saber a quem você vai entregar. Perfeito. Concorda, irmão Gutenberg? Não é a qualquer um que você tem que dar dízimo, entregar dízimos. Você pegar seu suor, sabe, ali, seu dinheiro suado, e entregar um mercenário, não espere bênção. Você tá cooperando com um engano, com um mercenário, com um ministério caído, que o interesse dele não é almas, o interesse dele é ver os seus bem-sucedidos, e comprar carrões, e mansões, e jatinhos, e ostentar tudo isso. Quando William Branham, o profeta de Deus para esta era, recebia dízimos, né, irmão? Muitas vezes já falamos sobre isso, mas os da mensagem não querem tomar o exemplo de William Branham. Eles querem tudo para si. Lembrando que os dízimos são do Senhor. Os dízimos são do Senhor. Agora, o Senhor deu aos pastores, né, para, com certeza, viverem daquilo, mas saberem como é que vão aplicar aquilo. Saber em que estão aplicando. Não é pensando em enriquecer se completarem. Saber que este dinheiro está entrando é de pessoas sinceras e que elas querem ver a coisa funcionando, o ministério funcionando, a coisa funcionando, a igreja indo bem, o evangelho sendo anunciado. Se os pastores fossem sinceros e mostrassem para o povo, olha, está sendo aqui aplicado nisso, irmão, olha, os dízimos, não haveria tanta discórdia, porque eu já vi, não, o dízimo é da lei, não é da graça, Malaquias 3:10 ficou lá na lei e tal, e isso e tudo, roubará o homem a Deus, né, toda aquela coisa de Malaquias que fala sobre que é aquilo mesmo. Mas, irmão, o detalhe é esse, é revelação, não é algo como se fosse uma imposição humana, né, uma coisa que tem que dar. Eu estava falando com um irmão há pouco, agora, essa semana ainda, semana passada, e ele disse, irmão, lá é uma petição, é o pastor, e outra coisa, irmão, é verdade, o povo passa 10 minutos pregando o evangelho, e a maioria do tempo é pedindo dinheiro do povo. Eles não querem só dízimo, denominações, eles não querem só dízimo, não. Eles querem patrocinadores. Quem tem a fé de Abraão e quer patrocinar aí, meu programa precisa de 20 milhões de reais para pagar um programa. É nada, a gente vai ver que estão tudo aí, ó, milionários. Bois, fazenda, recantos, sabe? E o povo, que nem diz o ditado, ver navios e trazendo dízimo para eles, e eles se enriquecendo, pensando em aposentadoria, pensando só nos deles, em deixar herança. E aí, o povo, primeiro que é feio isso é fora, embora seja bíblico, como o senhor falou, dízimos é Bíblia. Dízimos é a 10ª parte daquilo que você ganha nas suas novidades. É a 10ª parte daquilo que você ganha, você entrega, né, são as primícias,
A gente tem que saber ensinar o povo a dizimar também. Tem que ter a primazia, a primícia, entregar primeiro a Deus, para que Deus também possa abençoar o restante. Não é deixar para depois, não, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui. Ah, não deu para tirar o dízimo esse mês, não. Não, mas não é assim que se dizima. É a primícia. Foi assim que Deus abençoa seu povo, quando você faz primeiro para Deus. Eu dizendo isso, eu sei que dá, mas faça assim. Seja sincero, entregue primeiro a um homem. Pregador verdadeiro. Porque ele vai saber como vai ser usado e você vai saber quem está usando corretamente. O problema é que você está entregando dízimo, né, irmão? Estão entregando dízimo a homens errados. Estão entregando a pessoas erradas, a ministérios caídos. Então você vai ser, no final das contas, culpado de sustentar aquilo é errado. Mas, se você for sincero, alguém que está nos ouvindo for sincero, quer cumprir a palavra de Deus, porque é um cristão, como o senhor já disse, é um filho de Deus, é um filho de Abraão, tem a fé, tem a revelação, você vai entregar seus dízimos, Deus vai abençoar você vai ser abençoado, a sua família vai ser abençoada, o seu lar será próspero, porque é uma promessa, faça aí primeiro para mim, primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, é uma linha tênue de ensinar dízimos, porque as pessoas pensam, ele está pedindo dinheiro. Não, a gente está falando assim, que o pastor, que é filho de Deus, ele vai saber usar os dízimos. Ele vai tirar, se ele não trabalha, porque é isso que Paulo ensinou, né? Aquele que vive do ministério, que coma do ministério, não ate o boi, né? Aquele que debulha, aquela coisa ali, 1 Coríntios capítulo 9. Então é isso. Se as pessoas soubessem disso, eles fariam com alegria. E não adianta nada não fazer com alegria, irmão, né? Jesus mesmo disse, né? Paulo escrevendo, na verdade, faça isso com alegria e não uma coisa que seja uma pressão psicológica. E aí as pessoas estão nisso aí. Essa briga é da lei, é da graça ou é da lei? Não, Abraão é antes da lei, 430 anos antes da lei, né? Depois é que vem Mas lembrando que nenhum mandamento das Escrituras passou, né? Foram aperfeiçoados, foram magnificados. E Jesus disse em São Mateus 23, né? Faça isto sem esquecer daquelas. Ele não proibiu de entregar dízimos. Jesus não. Jesus disse, faça, entregue, mas primeiro lembre da justiça, do amor e do perdão. Porque os hipócritas, os fariseus, estavam nessa condição, né? Fazia tudo aquilo como hipocrisia, como uma coisa para se aparecer. Mas o cristão, irmão Gutenberg, ele sabe o seu dever. Ele sabe o dever dele. De ofertar, de dizimar. Esse é o dever. Agora, o pastor tem dever de viver uma vida digna do evangelho e deixar de ser mercenário. Deixar de sempre lembrar como se o povo fosse cifra. Alguns pastores pensam que o povo é cifra. Quanto mais gente, mais dinheiro entrando. Olha, cada centavo que um pastor recebe de dízimo, ele prestará contas daquilo que ele recebeu. Cada centavo, disse o profeta irmão Brana. Cada centavo terá que prestar contas. Verdade. Porque assim, pessoas trabalharam de segunda a segunda, porque tem pessoas que trabalham de segunda a segunda. Aí você dá o dízimo para um mercenário, para um mercador, para que pessoas estejam vivendo vida luxuosa. Porque, convenhamos que o dinheiro dos dízimos, ele deve ser usado para quê? Para o reino de Deus. Isso. Isto foi o que o profeta William Branham ensinou, certo? Eu uso para o reino de Deus. Então, eu vou colocar aqui na tela depois que ele disse, eu vivo com $73 por semana. Então, mas o restante eu não toco neles. É todo usado para o reino de Deus. Então, quando você se trata de um pastor verdadeiro, quando ele pega aquele dinheiro, ele sabe que ali está o dinheiro de um servente de predeiro, de uma lavandeira, de uma empregada doméstica, de pessoas que estão ralando, trabalhando. Então, ele vai olhar para aquilo, ele vai dizer, não, isso aqui deve ser usado da forma correta. Isso aqui deve ser usado para o reino de Deus. É certo que não vamos tirar que o presbítero é digno de dobrada honorária. A Bíblia fala, como você já falou, não amordace o boi enquanto debulha. Né? A gente tem várias passagens, sim, mas ele não deve ser um charlatão, um mercenário, certo? Ele não deve
pegar aquilo como usufruto e agora começar a fazer viagens caríssimas, se hospedar em hotéis luxuosos, comprar carrões, chácaras, fazendas e mansões. Não. Quer ter o seu salário, viver do evangelho, ninguém está tirando isto, é correto. A Bíblia ensina, Isso. o profeta Lembrando frisou isso várias vezes, corretíssimo. Mas começar a fazer o uso errado daquilo que é sagrado, aí vai ter uma penalidade grande. Vai ter uma penalidade grande. E só lembrando que Abraão, a aliança de Deus com Abraão é uma aliança incondicional. Não é uma aliança condicional. Porque quando Deus fez a aliança com Adão, foi uma aliança condicional. Ó, no dia que comer, certamente morrerás. Tem uma condição. É assim, ó. Se você comer, você morre. Se você não comer, você não morre. Então tem uma condição. A condição é essa, é condicional. Quando ele fez a aliança com Noé, também é condicional. Faz uma arca entre tu e toda a tua família para poder ser salvo. Então tem uma condição para poder ser salvo. Entra na arca. Se você não entrar, morre também. Certo? Agora, quando Deus chamou Abraão, aí ele não fez condição. Ele diz, far-te-ei, eu faço uma grande nação. Ser tu uma bênção. Então, aí, como o Abraão é nosso pai na fé, então nós temos que seguir o exemplo de Abraão. Como Deus prenunciou o evangelho primeiramente a Abraão. Mas como você falou assim, que as pessoas perguntam assim, a pergunta que as pessoas fazem assim, é o que muitas pessoas fazem a pergunta assim, o que é dízimo? Onde foi dizendo que tem que dar 10%? Ora, a própria palavra dízimo quer dizer 10ª parte, certo? É a 10ª parte daquilo que eu ganho, ou seja, se é dízimo, quer dizer 10ª parte, então a 10ª parte de 100 é 10%. Vamos colocar o todo como 100. A 10ª parte desses 100 é 10%. Então dízimo quer dizer o quê? A 10ª parte. A 10ª parte. Porque tem pessoas às vezes que confundem isso, que não tem dizendo lá na Bíblia 10ª parte, não, tem dizendo só dízimo. Ora, é questão só de interpretar e saber o significado do que está dizendo, né? Então, como você falou aí, que as pessoas perguntam assim, no Novo Testamento não tem nenhum versículo dizendo, já vieram pessoas para mim dizendo assim, dizendo que não, que devemos dar dízimo. Então, você já frisou, mas eu vou colocar aqui na tela, para que as pessoas vejam, e nós vamos ler, vou compartilhar aqui na tela, para a gente entender tudo isso aqui, e ver que a Bíblia ensina sim. Nós vamos ler Mateus capítulo 23, como você já frisou, mas vamos ler aqui na tela, para que as pessoas possam ler com a gente e ver que a gente está apresentando o evangelho puro. Olha só. Amém. Deixa eu aparecer aqui para a gente aqui, que nós vamos começar. Pronto, olha só. Ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais, dizimais é 10ª parte, é dízimo. A hortelã, o endro, deixa eu sublinhar aqui. Hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. 3 coisas são importantes, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, Jesus está dizendo assim, vocês devem continuar fazendo sim, vocês devem continuar dizimando, certo? Mas não pode omitir o juízo, a misericórdia e a fé, porque senão se torna um pecado por omissão. Então assim, eu não vou ser salvo por continuar dando dízimo, mas eu sou salvo se eu aceitei Jesus, nasci de novo e pratico que aquilo tudo que está nas Escrituras sem omitir outras. Certo? Agora, o que acontece é que muitos mercadores e mercenários, charlatões, começam a ensinar para o povo assim, se você não der dízimo, você está perdido. Se você não der dízimo, você não é salvo. Onde é que tem isso nas Escrituras claramente dizendo, se eu não der dízimo, eu não sou salvo? Não tem. Agora, o verdadeiro salvo, como eu já frisei,
ele vai fazer aquilo que Abraão fez, que o vosso pai na fé fez, vai dizimar, porque os da fé são filhos de Abraão. Ele tem esta fé, como você falou no começo, revelação. Revelação, ele tem a revelação que deve praticar o juízo, a misericórdia e a fé, sim, e dar dízimo conforme ele foi revelado, porque é um filho de Abraão. Irmão Fabrício. Isso, tudo está baseado na fé, né, irmão? Está baseado na fé, na revelação. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Isso é verdade, irmão Gutenberg. Deus não fica devendo nada a ninguém. Na verdade, nós não somos mais falando assim, mas Deus não fica devendo. Se você dá com alegria, por revelação, sabendo que Deus te deu os 100, Deus te dá 100, Deus te dá saúde, Deus te dá trabalho, porta aberta, Deus te dá tudo de bom para os seus filhos. Ele está pedindo isso porque não é que Deus precisa de dinheiro, não. Deus não precisa de dinheiro, mas nós estamos vivendo aqui na condição ainda aqui na terra, né? E o pastor, ele precisa de viver também, claro, ele tem família, a igreja precisa disso para manter, porque Deus pode levar o evangelho de qualquer maneira, ele leva o evangelho, mas isso é a maneira de Deus abençoar o seu povo, em primeiro lugar, para que ele deixar de ser avarento, porque o povo, sabe, os avarentos, é triste a condição, mas um homem que é fiel nas suas ofertas, ele é bem sucedido, você pode olhar, sempre, olha quanto é que Abraão foi bem sucedido. Abraão não era pobre, é claro que nós estamos pregando aqui pobreza, é porque tem uma linha aqui que a gente não pode nem tomar um extremo e nem tomar outro, não é? É uma coisa que o povo tão habituado, os denominacionais, a pregar, olha, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar, traga tudo, que Deus vai te dar mais, e muitas vezes Deus não você está sendo uma barganha, né, irmão? Muitas vezes é barganha, é comércio, materialismo, né? É material, a visão só é o material. A visão não pode ser uma visão materialista, a visão não pode ser uma visão carnal, de dinheiro, que tem que dar, porque se não der, isso, e impõe no povo, e pressiona o povo para dar, e ele não quer só dízimo, eles querem seu carro, sua casa, o seu dinheiro inteiro, para que só eles enriquecerem. Agora, quando foi que Pedro enriqueceu? Né? Quando recebeu todos os bens dos irmãos lá. Quando foi que Pedro ficou rico? Quando foi Pedro que Paulo estava rico? Eles recebiam dízimos. Quando foi que o William Branham enriqueceu? Quando foi que o William Branham era rico? Mas esses hereges da mensagem, não, o William Branham era rico. Isso dá até vontade de vomitar quando você encontra um herege desse, dizer uma heresia tamanha dessa. Isso nunca creu na mensagem. Então, a dificuldade do povo é crer na Bíblia, irmão, é revelação. A dificuldade é essa. E os pastores que recebem, saber o quanto que aquilo é precioso, né, irmão Gutenberg? Como o senhor já citou. Se nós, irmãos, estamos na frente do trabalho, tivesse cuidado com isso, o povo teria com mais alegria em dar, mais alegria em ofertar. Mas quando eles veem que as ofertas estão indo para sustentar filhos vagabundos, filhos e mulheres vagabundas, filhos vagabundos, filhos que não tem nada a ver com a igreja, tudo desviado. Aí eu pego o meu dízimo, vou entregar um pastor para ele estar sustentando um filho vagabundo, um casal, sei lá, uma casada, que não tem nada, nem na igreja anda, quer sustentar netos e tudo isso, e o povo vai para cá calado. O povo não pode falar, porque o dízimo é do pastor. Que conversa é essa? Não, o dízimo é do Senhor. Os pastores são para administrar isso corretamente. Porque se eles fizerem errado, Deus vai cobrar, como eu já falei aqui, Deus cobra pesado. E aí, irmão, muitos pastores se lançam no ministério, sabe, pensando nisso, sabe? Né? Você sabe disso, a gente vê muitos casos. Se lançam no ministério pensando que vai enriquecer, e muitos enriquecem. Muitos estão na condição de milionários. Mas é claro, uma pessoa que tem uma mansão num condomínio fechado, ele é milionário. É milionário, Ele é milionário. Esse valor é mais de milhão, né? Mais de 2 milhões, 3 milhões. É isso, Não tem jeito. Aí o povo tá lá, os pobres, porque sempre tem os pobres, né? Ali, não é pobre, os necessários, assim, os que a condição é assim, a igreja não é todo mundo de ricos, na verdade a igreja, na mensagem, o povo é pobre, o povo não é milionário, mas o pastor é milionário.
Os irmãos vêm de motinha para a igreja, de bicicleta, mas o pastor chega num Volvo, sei lá que carro é, nem entendo que de carro... sei lá, não vou nem citar nome de carro aqui, senão eles pegam para eles mesmo, não citar nome. Chega daqui a pouco um pousado de helicóptero. E aí, meu amigo, aí o povo fica como é que fica? Aí tem gente, claro, tem pessoas que ficam indagando, tem pessoas que ficam ali. E para onde vai esses dízimos? E esse vai para onde? O pastor é com Rolex, aí. É Rolex, é roupas de grife caríssima, sapato de grife, é andando de terno do melhor que tem. Meu Deus. E aí eles, não, tem que ser aberto. Eu não estou dizendo que não tem que ser, não, mas o interesse primário não é esse. O primeiro interesse é de ver as pessoas bem-sucedidas. E o dinheiro que entrar, vamos usar corretamente. Devia entrar 1 milhão. Deus queira que entre 1 milhão. Mas que esse 1 milhão seja usado para propagação do evangelho. Propagação do evangelho, da mensagem. Vamos investir em almas. Porque tudo que foi investido aqui vai ficar aqui, irmão Gutenberg. É certo que não trouxemos nada. Viemos nu e vamos voltar nu. O pastor pode levar uma vida de regalo, de luxo, de grife, a mulher no luxo, os filhos no luxo, ele ostentando carrões, mas vai ficar aqui. Mas uma alma na glória. E uma alma na glória. E muitas vezes, meu irmão disse, olha, tem missionários, evangelistas, que não têm um sapato para usar, uma roupa para vestir, e estão pregando o evangelho nas praças, nas favelas, nos países remotos, e eles aqui em berço esplêndido, a barriga cheia, lombriguentos, doentes, a conta cheia, pensando em aposentadoria, e muitos pregadores por aí, uma hora dessa, sei lá, nas praças, pregando o evangelho, né? Porque não tem um pastor que diz, aqui, irmão, isso aqui é uma oferta para o irmão, eu vejo o trabalho seu, está aqui, ó. Mas ninguém veio falar nisso, irmão. Ninguém veio falar nem nisso. Ainda mais dentro da mensagem. Parece que o povo aprendeu tudo o contrário do que o profeta ensinou. Sobre dinheiro, e o profeta nos advertiu. Você lembra, irmão Gutenberg? Olha, tenha cuidado, homem de Deus, tenha cuidado com dinheiro, fama e mulher. Uns não caem por mulher, não cai por fama, mas cai por o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Por isso nós estamos aqui divertindo aos pastores e aos membros dessas igrejas. Você tem que ver a vida do seu pastor, a vida que ele vive. Não foi isso que Hebreus 13, 7 disse? Olhe para a vida do seu pastor, como é que ele vive, se ele vive regalado, se ele não é um preguiçoso, que ele só quer pensar em dinheiro. Eu ouvi falar que pastores por aí, denominação, o irmão, quando recebia o salário, ele ia na porta. Ei, cadê o dízimo? Isso é para coisa de homem de Deus? Ei, irmão, cadê o dízimo? Rapaz, isso não é coisa de gente, de homem de Deus. Isso é uns cães gulosos. É os cães gulosos, é um charlatão, é um miserável. Pode continuar, pastor. Picareta. Eu vou botar só um pequeno vídeo aqui, vamos ver se eu vou conseguir passar esse vídeo. Aqui. Também. Ver se vai dar pra gente passar. Um vídeo aqui dos Gideões 2024. Congresso. Então nós vamos aproveitar esse momento. 20 placas, 20 pessoas que vão ofertar em 10 vezes, relevando uma marca dessa. Vão levar uma marca, certo? 20 pessoas que vão ofertar. Irmãos, eu ganhei a minha, mas eu vou ofertar. Eles me deram a minha, mas aqui eu já vou passar o cartão. Eu vou ofertar porque a ordem, o ensino começa pela casa, não é verdade? Então eu ganhei, mas eu vou ofertar também, porque faz necessário eu ofertar. Vou passar o cartão, então você vai levar. Quem vai levar uma dessa? Eles fizeram aquelas placas, aqueles vendedores ambulantes que antigamente vendiam os 10 mandamentos, né, ali e tal. Sei. Eles fizeram isso aí, uma placa aí, tal. E estão vendendo essa placa, vamos ofertar, vamos coisar, R$1.000, é R$1.000, a placa é R$1.000.
Então, fizeram uma placa, botaram os 10 mandamentos, vamos ofertar, minha gente, vamos ofertar, porque isso aqui é para levar para o evangelho no estrangeiro. Será que é para levar o evangelho no estrangeiro? Primeiro ponto é esse. Segundo, que Deus é esse que para pregar o seu evangelho é preciso vender sua palavra em uma placa por R$1.000? Aí tá falando um absurdo, hein? A placa dessa daí eu faço por 10 conto. Faz por 10 conto aí, os caras fazem por 10 conto. Aí, vender por R$1.000 para poder pregar o evangelho. Agora, gente, isso é uma tremenda picaretagem. Isso são charlatões. Não tem outro adjetivo para a gente dar para esse povo. Não tem. Certo? É extorquindo o povo e arrancando do povo. Para quê? Para eles viverem vida luxuosa. Certo? Vida luxuosa, no sua vida regalada e fácil. E vamos ofertar, minha gente, e vamos ofertar. Eu já fiz a minha, e vamos ofertar, e vamos dar. E ali, imagina 1.000 pessoas ali comprando essa placa de R$1.000. Dá 100 mil, né? 1.000 vezes 1.000? 1.000 vezes 1.000. É 1 milhão, né? 1 milhão? É. 1 milhão. E eu não duvido não de ter 1.000 pessoas para comprar isso aí, não. Mas... Eu não duvido não. Um congresso daquele que eles fazem. Então, veja só. Tudo são picaretas praticando os pilantras, sabe? Pilantras, porque não tem outra coisa a gente falar, a não ser isto. Fazer uma picaretagem desta, enrolando o povo, enrolando o povo e se intitulando homem de Deus. Usando o gogó para arrancar o dinheiro do povo e ainda se intitula como homem de Deus. Sei. As coisas só vão acontecer no tempo, só acontece no tempo de Deus, mas vai chegar o dia deles. O dia de Deus dá fim a toda esta picaretagem, esta pilantragem que tem aí, e acabar com tudo isso, porque o mau uso do dinheiro de pessoas que pensam, porque ali, as pessoas que estão ali ouvindo, sendo enganadas, vão pensar que estão fazendo uma boa obra comprando aquilo. E aí vai lá, inocente eu não digo assim, inocentemente, totalmente não, porque começa a pensar, começa a raciocinar, isso aqui está errado, né? Mas ali vai, aí compra, pensando que aqueles homens vão aplicar esse dinheiro assim. E outra coisa, deve-se pensar, que quando você vê uma coisa desta, vendendo, cambista, gente, cambista. E o que Jesus fez com os cambistas? Desceu as urrag neles. Então, eu quero que as pessoas compreendam que nós já estamos chegando perto da finalização, e eu vou só passar aqui uns parágrafos do profeta William Branham, que as pessoas compreendam que nós estamos aqui, nós estamos trazendo isso aqui, não é para denegrir ninguém. Nós estamos trazendo para ser um alerta para você. Um alerta, para que você não caia no conto desses pilantras que estão aí. E se tiver dentro da mensagem, é pilantra e picareta do mesmo jeito. Não muda nada. Mesmo jeito. Então veja só, olha aqui o que o profeta disse pra gente aqui. Ó. A gente já leu esse parágrafo aqui, mas vamos ler de novo, não custa nada. É importante pra gente aqui. Olha só. Eu apenas recebo um salário de cerca de $73 por semana, quando eles tiram as coisas que são necessárias, como para os impostos e assim por diante. E todo o dinheiro que sobra simplesmente vai para a obra do Evangelho. Eu não toco neles. Eita! Irmão Fabrício, Bom, então já viu algum pregador da mensagem? Eu pego só $73 aqui. O restante eu não toco neles. Vai falar isso aí pra esse daí de Souza, pra aquele lá de João Pessoa, que toca tudo. Eu pego tudo. Eles pegam tudo. Pra quê? Para ter o carrão, a chácara, para aposentadoria, formar casas, fazer isso, aquilo, condomínio fechado, tudo. Cadê o exemplo? O nosso exemplo é esse aqui. Esse aqui é o nosso exemplo. $73, o restante eu não toco. Porque ele poderia ser milionário. Poderia ou não poderia ser o William Branham? Poderia sim. O que as pessoas colocavam na caixa do correio dele de dinheiro, ele poderia ser milionário, gente.
Mas o homem era tão um homem de Deus, sabe? Um exemplo de vida que diz, não, $73, não é nem 100, é 73, porque pegava 100, mas pagava os impostos, ficava só com 73, para uma casa de 5 pessoas. O restante eu não toco neles, vai para a pregação do Evangelho. Mas, gente, Jesus deixou claro assim, cada discípulo deve ser como o seu mestre. Nós temos aqui Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, curador, libertador. Nós temos aquele que Deus levantou para trazer a revelação da palavra. Nós queremos ser igual a ele, sim. Não é isso? Nós devemos tentar ser igual a ele. Porque fé, né? Imitar a fé, porque imitar ele imitou a fé. a Cristo. Isso, porque ele imitou a Cristo. Como Paulo disse, ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. De Cristo. Então, seja vocês, pastores, como o mestre era, William Branham, como William Branham fazia, faça. Mas o que eles não fazem? Eu não tenho outra pastor, irmão, citando isso, irmão Gutenberg. Eu não vi um ainda citando esse parágrafo que a gente está citando aqui. Eu não vi nenhum ainda. Desses milionários. O que eles fazem? Eles escondem do povo, eles escondem esses parágrafos do povo, sabe? Esconde. Então, e o William Branham falou isso numa mensagem aqui, ele fala, e tem outra mensagem que ele fala isso numa mensagem em 1960, e outra mensagem em 1965 ele fala que é os mesmos $100. Não muda, não tem reajuste, nada. Não muda, passa-se anos e ele continua recebendo aquela porção. Só aquela porção para sustentar sua família e o restante vai para os campos de missões. Até uma oferta de amor, o homem não ficava para ele mandava para os campos de missões. Este é nosso exemplo que Cristo deixou na terra para a gente observar a sua fé e imitar, como devemos imitar o apóstolo Paulo, que diz, ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Só lembrando para aqueles desculpe usar a expressão, alguns vagabundos que tem aí que pensam que a gente está idolatrando o William Branham. Não. Nosso Senhor, Salvador, curador, libertador, transformador, que adoramos é Jesus Cristo. Agora nós temos um profeta que nos revelou a palavra, revelou Cristo para nós, e ele foi exemplo em tudo. Que Deus abençoe. Irmão Fabrício. Muito bem. Acho que aqui, eu acho não, tenho certeza que nós temos, nessa 1 hora, dá para muita gente. É claro que se as pessoas quiserem perguntar, né, a quem dizimar, como dizimar, isso aí a gente está à disposição. Queremos que vocês sejam abençoados. Não estamos aqui denegrindo a imagem de ninguém. É só você voltar atrás, pastor. Deixa de ser Zaqueu, pensando, né? Faça como o Zaqueu fez, que para que entre salvação na tua vida. Não vá, pastor aí que está nos escutando, não vá nessa coisa de enriquecer com o dízimo do povo, se locupletarem, pensando em trazer muita gente para a igreja, pensando... E nem querer pregar o evangelho, porque se pregar o evangelho as pessoas vão embora. Muitos nem pregam a mensagem como ela é, combater o pecado, porque senão, sabe? Porque na igreja tem muitas aquelas que tem grande soma de dinheiro, e muitos deles, irmão, ficam passando a mão ali, porque entregam um dízimo maior. Tudo disso a gente sabe que tem dentro da igreja, dentro de todas as denominações. Mas o cuidado é do homem de Deus. E outra coisa, nós não estamos contra dízimos, não. Nós somos dizimistas, a favor do Ficou dízimo. claro, né? O nosso estudo aqui está claro, que a gente não é contra. Certo. Não, contra não somos. Somos a favor de fazer corretamente e entregar ao homem de Deus corretamente. Um homem que está no trabalho, como William Branham esteve, está fazendo a coisa correta, o interesse é almas. Bom, tudo isso é correto, sabe? Dízimo é para pagar uma... Bom, tem as ofertas também, mas se as ofertas não dão, é para cobrir as despesas, e não para o pastor, não é, irmão? Tem as ofertas para isso, sim, mas muitas vezes as pessoas são pobres, né? E as ofertas não entram tanto assim. Em países milionários, como Estados Unidos, o povo já tem uma questão de um aprendizado maior, né? A pessoa, tanto a oferta quanto o dízimo muito, porque não é um país de primeiro mundo. O país de primeiro mundo é diferente do nosso país de terceiro mundo aqui, um povo pobre, um povo que vive de salário mínimo. Então, o pastor muitas vezes tem que ser o maior ofertista mesmo da igreja, né? Sabia disso, né, Gutenberg? Porque ele recebe aquilo lá e joga, tira o dele, aquela parte que ele precisa para o seu cotidiano, para a sua família ali, e ele vai tudo dar como uma oferta, coloca ali no... Porque se colocar
deixar na conta do pastor, não é da igreja. O Brano não deixava na conta dele. Colocava no nome da associação, né? Evangelística, William Brana. Ah, ele não coloca o nome da conta da associação, não coloca nada. Coloca na conta deles lá, e lá é deles. Tendo na conta deles, por exemplo, se um pastor coloca um salão no nome dele, não é da igreja. É dele. Se coloca no nome da associação, é da associação, né? É de toda a igreja. Isso aí é estatutos, né? A gente sabe disso. Igreja que tem estatuto, e já são registrados e tudo. Mas é isso. Se as pessoas tivessem cuidado de fazer isso, de olhar quem entregasse, irmão, não teria tanto escândalos. O problema são os escândalos. O problema são esses homens mercenários. Aí o povo quer colocar tudo num balaio só. Nós não estamos colocando todo mundo aqui num balaio só, num bojo só, não. Estamos separando os homens de Deus, que fazem isso corretamente, que usam para o que é correto, e apontando que os mercenários, que para você fugir deles. Fuja deles. Fuja desse engano. Não vá pensando que você vai entregar dízimo. Não, é com o pastor. Porque eu disse, não, eu vou entregar meu dízimo e aí é com ele. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Entreguei meu dízimo, aí é problema dele. O que ele está fazendo com os dízimos? Meu amigo, você tem que saber. O pastor tem que... Você sabe o que ele está fazendo com os dízimos? O que ele não pode saber? O que é isso? É uma caixa preta? O que ele tem que esconder? O que um pastor tem que esconder para os irmãos? Eu sei que tem muita gente que especula, claro. Vê o camarada enriquecendo, vê o camarada chegando, começa com um carrinho, um golzinho, 90 e tarará, daqui a pouco pula para um carro de R$500 milhões. É claro que eu fico especulando. Como é que foi isso? Rapaz, tem que especular. É claro que vai haver especulação. Agora, se você pega o dízimo, é claro que vai haver especulação do povo. O povo não é bobo, o povo não é trouxa, o povo não tem gente ali que é sábia. Então, irmão, o cuidado do pregador, do pastor é esse. Nós, como pastores, né? O cuidado da gente é esse, de pegar o dízimo do povo, como eu disse, de pessoas que estão suando, estão lá, estão batalhando. E o cuidado de mostrar, a gente está sendo empenhado nisso aqui, olha, está sendo no evangelho. Como nós ainda, no início, né? Os dízimos não são tanto como esses homens que têm a mensagem aí. Eles estão falando de dízimo porque eles não têm tanto dízimo, não são ricos, mas deixa eles enriquecer. Eu não quero isso, não. Né, irmão? Nós não queremos isso. Não, isso não vai, isso não é bem para nenhum homem de Deus. Perde o poder da pregação, perde o poder de Deus, se torna apenas um mercenário. Pagos para pregar, muitas vezes se tornam pago. Na verdade, o pastor é pago para pregar, né, irmão? Na verdade é essa. Mas se ele fizer isso como se fosse uma coisa obrigada, tem que ter dízimo, senão não vai, isso e aquilo outro. É complicado, irmão, esse caminho aí desse povo. Mas eu sei que muitas pessoas estão sendo esclarecidas. Entregue seus dízimos, irmão. Entregue, irmã, seu dízimo. Seja sincera, ore. Faça isso com alegria, com fé. Deus vai te abençoar, porque você está entregando, você está confiando na palavra de Deus. É promessa de Deus te abençoar. Entregue a um homem correto. Faça isso com alegria, que Deus vai te abençoar. Mas quando Deus te abençoar, não pensa, não, porque Deus está me dando, não é porque é uma barganha, é porque eu faço por amor ao evangelho, por amor à palavra, porque precisa disso. Precisa disso, não é que Deus precisa, mas a igreja ainda precisa disso, né? Precisa disso, porque não é que Deus precisa de dinheiro, mas você faça isso, que Deus vai te abençoar. Aí o homem de Deus vai saber, vou pegar esse dízimo, vou empregar nisso aqui, correto, para que mais almas sejam alcançadas. Não é para que mais almas entreguem dízimo, não. É para que mais pessoas sejam alcançadas. E eu sei, irmão, que se houver algum ponto que não ficou claro, nós gostaríamos de ficar né, irmão, inteira vontade das pessoas aí, para que possamos ajudá-las. Isso, qualquer pergunta que você quiser fazer, pode fazer. Mas aqui nós esclarecemos que é dízimo, quem deu o primeiro dízimo, os filhos de Deus continuarão seguindo o exemplo de Abraão, que Abraão é graça, né? Aqui nós explicamos que dízimo não é barganha, E se você faz a obra por amor, pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. Porque o profeta, ele disse uma coisa tremenda, ele disse, quando Deus chama um homem,
Ele vai equipar esse homem, vai sustentar esse homem, não tem medo. Isso. Então, porque Deus vai cuidar deste homem. Então, este homem vai trabalhar por amor. Ele vai fazer aquela obra porque ele tem sede de justiça e ele quer ver almas salvas. E Deus vai cuidar da parte porque ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Muitos usam este versículo para fazer barganha. Deus é o dono do ouro e da prata, dê aí que Deus vai te dar mais. Ó, aí, instigando as pessoas a colocar seu dinheiro para eles. Mas Deus é o dono do ouro e da prata, porque Deus sabe as tuas necessidades, sabe o que você precisa. Se você faz a obra dele com clareza, sinceridade e amor, pode ter certeza, ele não vai deixar faltar para você. Não vai deixar. Mesmo que chegue na casa de uma viúva, como Elias chegou e disse, faz primeiro para mim, depois Deus multiplica tudo ali. Né? Porque Deus estava cuidando do seu profeta, do seu servo, estava cuidando. Então Deus cuida. Então é isso. Eu espero que fique esclarecido. E qualquer dúvida, nós estamos à inteira disposição. Nosso telefone aparece na tela. E você pode entrar em contato com a gente. E nós estamos à inteira disposição. Que Deus abençoe grandemente a todos. Quando nós falamos tudo isso aqui, nós não fazemos isso para denegrir. Mas nós falamos a verdade. Porque vender uma placa por R$1.000, se a gente fala que isso é pilantragem, a gente não está mentindo, né? A gente está falando a verdade. Não é denegrindo o povo, mas eles mesmos estão perdendo a sua força e se autodenegrindo. E nós só queremos esclarecer a verdade para o povo. Então que Deus abençoe, foi um prazer estar de volta com vocês. E se Deus permitir, estaremos de volta na próxima live daqui a 15 dias. Que assim o Senhor abençoe a todos. O irmão Fabrício termina para a gente orando pelas pessoas. Que Deus abençoe. Grandioso Pai, Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelas bênçãos, pelos cuidados do Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai. Não tem deixado faltar nenhum bem ao teu povo. Nunca deixou e nunca vai deixar. Seus filhos são abençoados, esclarecidos. Obrigado, Senhor, pelo dia, pelo pão cotidiano, pela água, pelas vestes, por tudo que o Senhor tem nos concedido nessa caminhada, Pai. Como o Senhor proveu a Israel no deserto, o Senhor também cuida do seu povo neste dia, nos dá condições de viver uma vida digna do Evangelho, Pai. Nos ajude. O enfermo, nós pedimos que o Senhor toque na vida desta pessoa que está enferma, seja o que for, seja câncer, diabetes, seja depressão, ansiedade, todo mal, nesse momento seja aniquilado no nome de Jesus Cristo, que as pessoas tenham saúde, paz, fé, e que aquelas pessoas, Senhor, que estão buscando, têm fome e sede de vida eterna, que eles sejam saciados. Pai, obrigado. Abençoe cada irmão que nos ouviu, que vai nos ouvir, e cada um seja abençoado com esta programação, esta live, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que o teu nome, Pai, seja glorificado em tudo isto. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, irmão. Amém. Deus abençoe grandemente. Amém. Shalom.